Olá pessoal, está começando mais um Agora Pode. Eu sou Luísa Vieira e a nossa convidada da vez desta semana é a vereadora doutora Mara do Podemos. Seja muito bem-vinda, vereadora. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês, uma satisfação muito grande. Então, doutora Mara, na verdade, é Eliamara Zeferini de Araújo, né? É natural de Dom Aquino, graduada em Biologia e Direito. Ela ingressou na vida pública em 2022, foi eleita vereadora de Cuiabá com mais de 3 mil votos. Atualmente ocupa o cargo de segunda secretária da mesa diretora, atua também como presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, além de atuar em outras 6 comissões. Isso é muito trabalho, né, vereadora? Muito trabalho. Eu tive que sair de 3, né? Agora só me encontro em 3 comissões. Por conta que, quando eu entrei, eu falei, nossa, eu quero participar de tudo aquilo que eu me propus a fazer quando eu fui eleita, né? Mas realmente falta a hora do dia para fazer tudo o que a gente quer. Então, eu tive que sair de 3 comissões e hoje eu me encontro em 3 comissões, que eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente, tem também a Comissão dos Idosos, né, que é uma parte que eu sou apaixonada, e também da Indústria e Comércio, que é onde está aí pulsando a economia do nosso estado, né, que eu gosto muito também. Tá perfeito, correção aí, gente. Então, a vereadora, assim, primeiramente eu queria saber, né, como a senhora tem visto essa experiência de 7 meses à frente da Câmara Municipal, quais são os principais desafios e o que a senhora acredita que já superou ao longo desse período? É muito desafio, realmente, para 7 meses, um pouco de frustração por a gente não conseguir fazer tudo que a gente, como eu disse, se propôs, né, pela cidade. Mas a gente conseguindo já fazer um pouco daquilo que a gente tinha em mente já é bom, mas falta muita coisa ainda. Nos nossos projetos pessoais, que era o plantio, por exemplo, a gente está indo muito bem, né, que é voltar Cuiabá a ser a cidade verde. A gente está aí conseguindo manter o ritmo das plantações das mudas, né, de árvores nativas. Então, a gente está conseguindo, mas em compensação à frustração. Hoje eu tive até uma notícia muito boa, eu não posso negar isso aqui. A secretária, com todo o respeito que eu tenho pela profissão dela, como médica, ela é uma excelente profissional, mas eu tinha muitas críticas em relação à secretária de saúde. Não basta você só ser médica, você tem que ter uma gestão muito forte, né? Afinal de contas, nós somos um município de quase 1 milhão de habitantes, então quando falta tudo na saúde, tem que ter a presença firme do secretário. E nesse quesito ela não conseguia estar aí nas UPAs, vendo, fiscalizando, né? E hoje, infelizmente, né, ela saiu do cargo, mas eu tenho certeza que vai ser para uma melhora aí, com alguém que tenha mais conhecimento na área, não de atuação médica, mas de gestão hospitalar, que é o que a gente precisa na saúde. Então, a senhora espera um perfil mais gestor do que técnico? Gestor. A Secretaria de Saúde, ela precisa de um gestor que ande 24 horas, infelizmente, essa é a palavra, 24 horas para conhecer as UPAs, para ver, às vezes você não tem um médico, mas se você tiver o leito para você acomodar bem o paciente, e você ter, assim, por mais que falar, mas é muita coisa, não dá para resolver. Eu tenho certeza que leitos você consegue colocar novos em pouco tempo. Você pode fazer a diferença com uma visita na UPA num momento inesperado. A população vai estar vendo isso. Eu não tenho esse conhecimento que a secretária fazia isso. Pelo menos não chegou até a minha pessoa. Se fazia discretamente. Mas eu espero que o prefeito tenha aí uma boa pessoa para colocar no lugar o mais pronto possível. E eu tenho certeza que vai melhorar bastante essa parte de estar perto da comunidade, sabendo do problema mais real, né? E a senhora já tinha alertado o prefeito sobre essas falhas da gestão? Eu acho que eu fui uma das primeiras a manifestar a minha insatisfação em relação à forma que era conduzido pela secretária. Volto a repetir aqui, não tenho nada contra a pessoa dela, a profissional que ela é, uma pediatra de excelência, mas, infelizmente, na secretaria ela não estava sabendo, talvez, conduzir de uma maneira mais presencial nas unidades de saúde.
Entendi. Agora, voltando um pouquinho para a sua atuação como vereadora em relação aos seus projetos, né? Um dos projetos de maior destaque, né, é a lei que proíbe a exposição de menores de 12 anos, né, como pedintes em vias públicas, e eu queria saber, assim, como a senhora tem observado a efetividade dessa normativa, né, e o que ainda precisa avançar a respeito disso? Inicialmente, a lei ela deu muito certo nos primeiros 2 meses, porque estava sendo muito divulgada e o próprio Conselho Tutelar estava aí abrindo aquela mais ainda a fiscalização, que já era prerrogativa deles, mas eles estavam de uma forma muito tímida. E com a notícia que houve essa lei reforçando uma lei federal, as famílias estavam aí com medo de ir às ruas. Hoje elas estão voltando, aos poucos, mas estão voltando, porque falta aí fiscalização. Mas isso é normal, porque toda lei, se você for analisar que não tem uma fiscalização eficiente, ela vai acabar adormecendo em berço esplêndido, né? Sim. Mas no caso, a Secretaria de Assistência Social, que é a responsável por estar aí fiscalizando essa situação das crianças nas ruas, ela está aí formando um núcleo através do artigo 109 da Lei de Assistência Social para estar fazendo de fato essa fiscalização. Então eu acredito que até o final do ano essas famílias vão estar aí bem esclarecidas em relação a essas crianças que não podem estar aí sendo usadas para sensibilizar, para ter recursos financeiros, né? Eu espero que até o final do ano dê tudo certo. Tomara, né? E também, assim, Mato Grosso é o estado com maior taxa de feminicídio do país, né? A gente observou isso no Anuário de Segurança Pública que foi divulgado, né, na semana passada. E, assim, a gente tem uma Câmara que é a Câmara mais representativa para a comunidade feminina, né? Em anos, em décadas. É a maior, eu acho, representatividade feminina, é a maior, né, do Brasil. Do Brasil. E a única do Brasil. A única do Brasil. E uma mesa diretora também, majoritariamente feminina. Então, Sim. assim, eu queria entender como a Câmara vai buscar, né, de certa forma, reduzir esses índices, né? Qual é o papel da senhora como vereadora em buscar, de alguma forma, fazer com que isso não se repita no ano que vem, por exemplo? Nós precisamos sair desse ranking, né? Não combina com Mato Grosso, um estado tão empreendedor, um estado primeiro lugar na agropecuária, um dos primeiros BIPs do Brasil, estar nessa situação. Então, nós junto de estados que são, assim, menos desfavorecidos, né? Como Sim, Roraima, Amapá, exatamente, Rondônia, Roraima, né? Amapá. O próprio Pará, que é um estado extremamente violento, hoje não está nessa colocação que Mato Grosso tem. Então, assim, nós somos 3.800.000 habitantes e com índice, não combina isso com o nosso estado. Nós temos que, é como Sorriso não combinar sendo a capital do crime. Sim. E é a primeira, uma de das estupro, primeiras, né, com maiores índices de estupro também. E também violência, né, em relação às facções. Nós temos que fazer políticas públicas voltadas para onde? Para educação pré-escolar. Levar para a educação infantil tudo aquilo que você quer que evite futuro, porque hoje você não tem para onde correr. Se você analisar bem, o índice de violência contra a mulher chegou a ser cultural. Então, onde que a gente muda a cabecinha as crianças? É como você ensinar uma criança a plantar uma árvore porque ela vai oxigenar o planeta. Então, você tem que plantar essa sementinha lá. Educar para a prevenção. Você não pode bater em mulher, a mulher não pode desrespeitar o homem. É lá. Então, nós vamos ter que fazer isso. E também escola, tá sempre nas escolas, com palestras, como, por exemplo, vocês vêem uma palestra de prevenção à gravidez na adolescência. A gente vai ter que começar a fazer isso. E se você analisar bem, o perfil de quem está batendo em mulher é jovem. Geralmente é de 20 a 35 anos. Esse caso mais recente, né, do rapaz, 29 anos. 60 murros, né? 60 socos desferidos na face, está toda quebrada de um lado, sim. Talvez não vai conseguir fazer a reconstrução. Então, chegou num estado assim, o porquê disso? O que está faltando para essa juventude? Eu vi o vereador Daniel Monteiro fazer uma crítica contra o diretor do colégio Liceu Cuiabano em relação a festa junina que teve lá e tudo mais. Ele está correto em certos pontos, mas assim, se a gente for analisar
na geral, se você pegar o TikTok hoje, é só aquele tipo de música que você ouve, que as crianças escutam. Minha filha tem 12, 13 anos, tem 13 agora, fez 13 agora, e tá nesse negócio ela sabe todas as músicas que eu fico assim, quando eu vou escutar a letra, eu caio de costa. Eu falo, nossa, o que é isso? Então, a educação, quem educa hoje nossos filhos, na maioria das vezes, infelizmente, é a internet desregrada. Nós precisamos, já houve um avanço aí através da lei que veio que eu proibindo os celulares na sala de aula, mas nós vamos ter que fazer aquilo de voltar ao ser o que era. E a gente vai ter que ter um regime dentro de casa. Sim. E a gente não pode falar em regime que você impeça a criança de fazer certas coisas, mas você vai ter que ter educação em casa e escolar. É a única Sim. forma que eu vejo de passar para a sociedade uma melhora. E Mato Grosso está na UTI em relação a essa taxa de feminicídio. Sim. E muito se fala também no aumento das penas, né? Como a senhora avalia isso? Acredita que também seja uma alternativa? Nós temos um código penal muito falho. Nós temos absurdas falhas no Código Penal. Então, aumentar a pena hoje é interessante, inibe, pode até inibir, mas falar que vai ajudar em relação ao crescer pessoal é pouco. Hoje, a educação em forma de prevenção é o melhor caminho para que se diminua o feminicídio no país, ao meu ver. Certo. E tem também o projeto Rede Verde, né? Concentrado no plantio de árvores nativas em várias regiões de Cuiabá. E eu queria que a senhora explicasse melhor, né? Como é esse projeto, quais são as metas desse projeto que a senhora pretende alcançar? Essa meta é uma meta audaciosa, né? Nós temos aí 125 mil mudas para serem plantadas, né? Dessas 125 mil mudas, nós plantamos até agora 5 mil. Nós precisamos aí de todo o apoio da população, e agora eu falo, se a gente não vai conseguir voltar a Cuiabá ser verde, só a doutora Mara plantando no final de semana ou distribuindo mudas através do nosso Disque Mudas, né? Mas nós precisamos do apoio da população. Ele é um projeto voltado para árvores nativas, nos corredores verdes de Cuiabá, reflorestando também onde algumas árvores já elas morreram por alguma eventualidade de tempo ou porque ela foi podada de forma incorreta. Então, nós estamos aí revivendo vários corredores verdes da nossa capital. E nesse período de seca agora, a gente deixa de plantar no centro e a gente vai aí para as margens do rio Cuiabá, do rio Cochipó, fazendo aí todo o reflorestamento das matas ciliares. Principalmente onde a gente vê que já não possui mais a florada, né, e precisa de um resgate de reflorestamento. E quem quiser colaborar, contribuir, como Nossa, a gente precisa muito de voluntário, nós precisamos demais. Quem se sentir aí tocado, pode entrar em contato com a gente no telefone 999486811 e aí manda um WhatsApp lá falando, olha, quero ser voluntário da Rede Verde. E aí vai ser muito bem-vindo. Nós precisamos de plantar 125 mil mudas. Agora 120, né? Porque 5 mil a gente já conseguiu. Legal. Agora, voltando um pouco mais para a sua atuação como fiscalizadora, como a senhora tem analisado o diálogo da Câmara Municipal com o prefeito Abílio? Né? A gente que cobre a Câmara percebe que o prefeito está direto lá nas sessões, assim, como a senhora tem avaliado essas idas também do prefeito? Se atrapalha, se contribui? O que a senhora vê, assim? O prefeito ele teve um perfil como vereador fiscalizador, né? Então, eu acho que ele apoia muito o perfil de quem é fiscalizador. Até porque ele deixa assim, olha, portas abertas para os vereadores, independente de ser oposição ou de ser base. Portas abertas. Ele sempre fala isso. Eu acho isso muito interessante. Em relação à ida dele na Câmara, eu direto estou nas secretarias e estou na prefeitura. Direto. Eu pego ele pelo corredor às vezes. Então, assim, eu tiro por mim. É muito ruim esse negócio. A Câmara de Vereadores é a casa do povo. Se ele se sente bem indo lá,
ele pode ficar à vontade, desde que respeite as prerrogativas dos vereadores e os vereadores respeitar as prerrogativas do prefeito, eu acho que está tudo certo. A senhora não acredita que tumultue de alguma forma? Porque a gente vê também algumas críticas em relação a isso. Às vezes tem uma votação importante ou tem algo e acaba que tumultua um pouco porque o Abílio está lá para conversar ou para, né? Ele vai justamente, às vezes, se a gente se sentir incomodado, às vezes é isso que as pessoas querem que a gente transmita. No meu caso, não me incomoda nem um pouco. Porque às vezes eu até vejo ele lá, às vezes eu cumprimento, às vezes eu não cumprimento. Ficou uma coisa assim que as pessoas já veem isso como um palco. Se a gente tirar isso, Cuiabá, a gente está com muitos problemas. E se ele quiser ficar compartilhando ali com a gente, eu acho até bom. Só que cabe a todos nós, vereadores, também. Vai chegar uma hora que ele mesmo vai falar, poxa, eu estou indo demais ou eu estou indo de menos, porque todos nós ali, de certa forma, eu nunca vi, para falar a verdade, muitos parando e ficando ali com ele. Às vezes ele fica lá sozinho, sentado lá num canto, ou espera a esposa para algum motivo, ou tem assuntos sérios para falar com a presidente. Então, assim, eu particularmente, para falar, eu dou uma importância extrema a isso, não dou. Porque hoje os problemas de Cuiabá é muito maior do que o prefeito indo na Câmara Municipal. Perfeito. E recentemente, né, ele deu algumas declarações polêmicas, assim, a respeito de privatizações na educação e militarização também das escolas. Eu queria saber como a senhora se posiciona sobre isso e como a senhora acha que o prefeito está comprando a briga, assim, está comprando uma briga errada com os professores, né? Os funcionários públicos, no geral, né? Olha, eu fui professora, né? Eu tenho muito respeito por qualquer tipo de funcionário, seja ele privado, seja ele público. Eu tenho muito respeito por quem trabalha. E o prefeito, às vezes, no afã de querer achar uma solução para a nossa péssima colocação que nós estamos hoje no índice estudantil, e também essa indisciplina de muitas situações na sala de aula, talvez ele veja isso como uma situação, porque os colégios militares realmente estão aí com uma colocação bem bacana em relação a tudo isso. Então, às vezes, é uma forma dele ter buscado essa situação. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de situação que venha a mexer no salário de professores, principalmente. Como eu disse, eu já fui professora. Porém, eu acho que não só os professores, mas a direção escolar, a própria Secretaria de Educação precisa entender que nós precisamos ajudar os nossos alunos. Para você ter ideia, eu fui uma pessoa que aprendi a ler aos 13 para 14 anos. Eu sou testemunha e prova viva disso. E eu passava e ninguém me percebia. Um dia uma professora me pegou e me colocou para ler um texto e eu só conhecia a letra A. E eu comecei a... E ela se tocou e parou na hora e disfarçou. E não deixou eu passar uma vergonha. Hoje eu conto porque eu tenho que ser exemplo para tudo isso. E ela não deixou eu passar vergonha, me chamou num canto e falou, vou te ajudar a ler? Você não sabe ler? E eu não sabia ler. Eu não sabia matemática, até hoje tenho dificuldade gigantesca com matemática. Até hoje tenho dificuldade com leitura. Para eu ter passado na OAB, nossa, o pessoal, nossa, você é tão inteligente. Não, eu sou esforçada. Dedicada. Eu sou muito dedicada, mas e isso tudo é resquícios daquela educação que eu tive lá atrás. E as pessoas não percebiam. Por que eu estou contando isso? Porque semana retrasada eu me deparei com um caso que o menino foi tirar a carteira de identidade, ele tinha de 13 para 14 anos, e ele não sabia escrever o próprio nome, não sabia ler. E a mãe entrou em contato com um amigo meu e uma pessoa me chamou e falou, olha, o filho da minha vizinha não sabe ler e ela queria conversar com a senhora, porque eu dei esse depoimento e ela escutou. E eu quero até mandar um abraço para ele agora. E a gente foi ver, é o mesmo caso. Ele não tem déficit de atenção, ele simplesmente passou despercebido pelos professores. E estudou aqui na rede municipal? Estuda na rede municipal. E está agora indo para o ensino médio, vai ter que voltar, obviamente, para a 3ª, 4ª série, né, do ensino fundamental. E se você vê, eu conversando com ele, são vários alunos que estão assim. Então, isso apavora. Isso não é... da onde que está o erro? O Abílio deve ter se deparado com algumas situações assim e falou, não, tem que mudar. E a gente tem que deixar claro também lá que no dia que nós votamos contra a situação que era para tirar do 10º dos professores, né?
não foi a esquerda ou a direita, foi um conjunto de pensamentos que não se mexe em salário de professor. Até porque é uma luta dos professores, né? Mas nós temos que saber que a educação precisa melhorar. Se a gente tem que achar os culpados, se são as direções, se é a forma da escola estar organizada. A gente sabe aí que o Liceu Cuiabano, por exemplo, é recorde, comparado com várias escolas, e não é militar, não é nada, de aprovações em vestibulares estadual e nacional. Então, a gente vê escolas super precárias que a direção consegue dar um norte. A gente tem exemplo lá no Pascoal Ramos, por exemplo, eu não vou citar os nomes dos colégios, mas tem 2 que é show de bola. E se você olhar, a direção é maravilhosa. Se você olhar, você fala, nossa, que escola precária, mas o conteúdo humano é de excelência. Então, assim, não importa grandes... Eu falo isso, não importa grandes hospitais. O que importa é o conteúdo humano. Hoje, o conteúdo humano ele manda muito mais do que a estrutura física de qualquer instituição de ensino. E, claro, ajuda muito, mas o conteúdo humano é 100%. Mas aí a solução também seria privatizar a gestão? A senhora acredita que eu acho que a parceria público-privada ela é bem-vinda em qualquer situação. Ela oferece um pouco de medo, um pouco de resistência, mas ela é bem-vinda em qualquer situação. Toda mudança, às vezes, é necessária. Eu não digo a parceria público-privada em relação a escolas, mas, assim, é um fato novo que pode... Vamos citar ali, por exemplo, o Souza Bandeira, onde eu fui alfabetizada, que descobriram isso em mim. Souza Bandeira, ele é gerido por quem? Ele é gerido por irmãs salesianas. E, então, por que não fazer parcerias públicos-privadas que dá certo? Outros colégios também que eu vejo, que tem que pode ter... ali no Jardim Vitória tem uma situação que quem toma conta é um colégio de irmãs também, das Irmãs Azuis, que eu não vou citar o nome, né, para não ficar chato, mas é uma super parceria e as crianças saem de lá sabendo tudo que deveria saber na fase delas. Então, eu acho que uma parceria público-privada é excelente em qualquer situação. Tá, agora voltando para o assunto da saúde, né? Outra declaração assim que rendeu muito debate foi referente a acabar com a gestão plena do município e fazer com que o HMC e o São Benedito, né, passem a ser administrados pelo Estado, né? O prefeito Abílio fez essa declaração na semana passada e eu queria saber também qual a sua opinião sobre isso. Essa situação dele, eu acho até que eu não sou muito... Eu e o Abílio, a gente se dá muito bem assim. Oi, tchau. A gente dá muito mais, a gente se respeita muito. E eu até entendo essa colocação do prefeito. Porque a regulação era por parte do município até meu Deus do céu, a intervenção do Estado, né? Em relação à saúde municipal. E o que acontece? Depois que passou essa fase, a regulação ela não voltou, a central de regulação não voltou para o município, continuou a ser gerida pelo Estado. Então, nós hoje, os pacientes municipais, eles esperam uma central de regulação do Estado, que é para o Estado todo, a dar ordem para o município, para um hospital do município, colocar os seus pacientes. Então, o Abílio deve ter pensado, né? Eu acho que ele pensou dessa forma, olha, já que não vão devolver a central de regulação, então que pegue os hospitais municipais para vocês gerirem também. Isso é um raciocínio que eu penso que foi o raciocínio dele. Porque não dá para entender como que o município de Cuiabá, com tanta demanda, já passou por tudo que passou, já teve a intervenção, voltou todos os serviços, por que não voltar a central de regulação para o município? Afinal de contas, há uma amizade de respeito e agora também de confiança entre o município e entre o Estado. Então, hoje, Cuiabá, com a maior demanda de todo o Estado, não comporta ficar com a regulação nas mãos do Estado. Então, eu penso que nesse particular, eu não sei se essa situação do Abílio falar que, né, eu acho que ele deveria só sentar com o governador e explicar a situação. Foi inclusive mostrar... o que o governador cobrou, né, um olha só que interessante. Melhor sobre diálogo isso. melhor. E não, talvez, falar aí alguma coisa que não que tivesse fora do contexto.
Mas eu acredito que o prefeito está vendo que muitas coisas que ele pensa ser o correto, se ele sentar e ter um diálogo, tem como resolver muito mais do que falar aí sem um conhecimento juntamente com de quem de fato pertence os assuntos, né? No caso, o governo do estado. Sim, a senhora falou um pouquinho, né, sobre a saída, né, da secretária de saúde, e assim, está sendo cogitado o nome da Daniela Carmona, né, que foi a interventora. Eu queria saber como a senhora analisa também essa sugestão, seria um bom nome para a pasta? Qualquer nome que se tiver liberdade para trabalhar. Hoje ela está em Várzea Grande, né? Eu acho que ela é secretária de Várzea Grande hoje. Não, secretária de Várzea Grande, não. Não, da saúde? Não é? Não. Ela na época, eu lembro que ela teve uma excelente atuação. Se ela aceitar, com certeza, e tiver liberdade para trabalhar na pasta, ela é um excelente nome. Perfeito. Eu lembro por conta na época que ela ficou na intervenção. E agora a gente vai partir já para o meio mais político da entrevista, né? Já falando de período eleitoral em 2026. Nós temos observado que alguns vereadores já pretendem concorrer, né, no ano que vem. E assim, qual a sua visão sobre isso, né? E se a senhora também pretende, né, concorrer a alguma vaga em 2026? Não, gente, eu acabei de entrar, eu tenho que mostrar muito a que eu vim como vereadora. Eu pretendo trabalhar, eu acho até engraçado, eu vou nos bairros, as pessoas, nossa, a gente não está acostumada a ver vereador no bairro, só depois de 2 anos. Não, eu comecei do dia 1º de janeiro até agora, não paramos 1 minuto, e se Deus quiser, vamos fazer isso até 2028, e mostrar que vim como vereadora e tentar fazer ao menos o que eu pretendo fazer como vereadora. Então, eu acho muito cedo para pensar em uma candidatura estadual. Federal, às vezes a gente fala assim, o partido às vezes não consegue, né, dar aquela força. E eu sou extremamente partidária, mas hoje, assim, em todos os sentidos, eu vou ajudar os meus colegas a ter um norte aí, mas não candidatura a doutora Mara, não, só futuramente. Perfeito. E assim, o Podemos poderá contar com novos nomes de peso, né? A gente já tem aí uma movimentação do presidente da Assembleia Legislativa, Max Russo, de ir para o Podemos, do próprio Fábio Garcia, que também teve esse convite, né? Eu queria saber como a senhora avalia esse fortalecimento da sigla, né, aqui em Mato Grosso, que também não tem tantos membros, assim, já com mandato. Então, eu queria que a senhora explicasse como a senhora vê esses nomes de peso migrando, né, para o Podemos no ano que vem. Para o Podemos vai ser uma grande vitrine, né? Até como eu digo sempre, né, até hoje não tem nada formalizado, a gente vê muitos bastidores. Mas, sem dúvida, Max Russo hoje é um nome muito comprometido com o Estado, de grandeza na política. Então, o Podemos vai dar um salto muito grande com todas essas possíveis vindas dessas pessoas que são personalidades na política mato-grossense. Para nós vai ser ótimo. Eu, que já estou na casa há muitos anos, vou me sentir muito privilegiada. E até o momento, assim, só foi cogitado o nome de homens, né? Eu queria saber, assim, como está sendo construído o fortalecimento das candidaturas femininas também para 2026. Você também tem essa preocupação? Sim, a gente está vindo aí com nomes bons. Várzea Grande, por exemplo, Giza Barros, vereadora Giza Barros, é um nome muito forte, está vindo forte para o Podemos. Aqui também tem 4 nomes, a doutora Mara está filiando na semana que vem aí, vários nomes bons para o Podemos, com força, inclusive, estadual. Então Giza Barros vem para estadual? Federal. Federal? Se vir, vem para federal. Giza Barros. E ela já é vereadora por Várzea Grande, né? Também tem eu vou falar de homem, queria falar de mulher, mas tem o próprio Chico Curvo, né, que vem para o Podemos. Então, e temos aí várias possíveis vindas também, né, como a própria Catiúcia Mantelli, minha colega lá de parlamento, a Maria Valone, que embora esteja no PSDB, talvez tenha uma possibilidade de vir para o Podemos. Então, nós estamos aí fazendo uma construção com belos nomes para estar fortalecendo aí o rol feminino aqui no nosso estado. Que bom.
E assim, agora a gente deixa aberto, né, o espaço para a senhora acrescentar o que eu talvez não tenha perguntado, o que a senhora quiser acrescentar. Não, só dizer sobre isso, que Águas Cuiabá energiza. Não tenho nada contra, acho que tem, eu falo muito da Energisa por conta da forma com que ela poda as árvores e deixa até secar para depois retirar, porque são as podas emergenciais que eles me falaram, né? Mas assim, eu queria dizer que não é uma situação de pegar no pé ou de não querer. Não, é uma questão de a gente querer ver a cidade limpa, melhor. Assim como Águas Cuiabá, que tem que estar em parelhamento com a Secretaria de Obras. Porque às vezes a Secretaria de Obras faz uma recapagem, ela vai lá, abre toda a rua de novo, faz aquela situação, aí vem com o recapeamento, aí fica todo o desnível do asfalto. E eu tenho recebido muitas denúncias em relação a isso. Então, assim, a doutora Mara é uma vereadora muito mais de fiscalização do que de leis. Então, eu vou continuar fiscalizando Energisa, Águas Cuiabá, com todo o respeito que cada um tem que ter com as suas instituições. E a população de Cuiabá pode ter em mim uma vereadora que veio para somar com Cuiabá, assim como muitos colegas meus que estão ali. Né? Eu não vou falar todos, que eu ainda não tenho uma amizade com todos, mas de uma maneira geral me dou bem com todos. E eu quero reafirmar o compromisso da Câmara Municipal de Cuiabá hoje, com a mesa diretora, que está muito forte. Nós temos aí 50 mil buracos que foram tapados. Desses 50 mil, quase 16 mil indicações foram feitas pela Câmara Municipal de Cuiabá. A gente quer mostrar para a população que o vereador está com a vontade de ficar próximo, sim, ao povo. Nunca se teve tantas mulheres numa Câmara Municipal de Mato Grosso, né, e agora na capital. Então, a gente fica muito feliz, porque mulher não é que ela tem mais cuidado, mas ela é mais zelosa, ela é mãe, né? Mais detalhista. Mais detalhista. Né? Então, assim, nós estamos muito felizes, porque parte todas essas indicações da Câmara, 60% é da bancada feminina de 8 mulheres. Então, nós estamos aí muito felizes e queremos compartilhar com os homens também, porque esta feita só foi possível por conta dos colegas, né, do gênero masculino. Então, quero dizer aí para todos os cuiabanos que a Câmara Municipal de Cuiabá está com vontade e vai fazer a diferença para todos nós. Perfeito, vereadora. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Nossas portas estão sempre abertas para quando a senhora quiser retornar aqui. E é isso, pessoal. A gente encerra por aqui o Agora Pode desta semana. Nos acompanhe nas redes sociais. E esse episódio vai estar disponível em todas as plataformas de áudio. Até a próxima.